Dentro dessa nossa reflexão de hoje, nós vamos tratar de aspectos relacionados à textualidade, então os fatores de textualidade. Mas já lembrando, ao início de nossa reflexão, nós vamos tratar desse assunto, lembrando, tendo como foco as provas, as questões de prova, dentre elas a produção de textos, como por exemplo, a prova de redação. Para isso é muito importante lembrarmos que quando nós falamos em texto, nós estamos falando dessa relação entre emissor e receptor. Quando eu produzo um texto, esse meu texto ele tem uma intenção, então esse é o primeiro fator de textualidade. É necessário que emissor ou emissora tenham uma intenção a ser comunicada no texto. Há de haver uma intenção comunicativa. Por outro lado, é fundamental que o receptor ou a receptora, quem vai receber o texto, então aceite esse texto. Então, o segundo fator de textualidade é a aceitabilidade. Para que haja essa aceitação por parte de quem recebe, há algumas coisas que devem ser atendidas. Por exemplo, é necessário que esse texto ele apresente uma outra propriedade, que é a situacionalidade. Há que se lembrar que há um contexto envolvido, por isso é necessário, dentre outras coisas, que a linguagem de emissor, emissora, seja adequada ao nível de conhecimento de receptor, receptora. Então, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade. E agora um novo critério, que é a informatividade. Ninguém vai ler o que não informa. Ninguém vai estar sempre lendo aquilo que já é conhecido. Então, esse texto produzido, ou esse aglomerado de frases produzidas, elas devem preencher agora um novo requisito, que é informar. Então, informatividade é comunicar algo além do que já é conhecido. Mas muito importante ter em mente que esse texto produzido, ele não deve produzir informações em excesso, porque acabará provocando bloqueios. É necessário que o número de informações seja adequado à situação e à finalidade da comunicação e ao destinatário. Então, são fatores de textualidade a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade. Acrescentamos, para que isso aconteça de uma forma mais plena, agora a intertextualidade. Porque tudo que nós dizemos, tudo que nós ouvimos, de alguma forma, já foi dito, já foi antecipado em outros textos. Então, como por exemplo, nós temos as citações diretas ou indiretas. Um texto sempre cita outro texto. Lembre isto, ou para reafirmar, ou para negar alguma ideia que já foi apresentada, e a partir daí sim se acrescentar uma nova ideia. Então, são condições que devem ser preenchidas na elaboração do seu texto. Lembrar, seu texto produzido deve ter uma intenção que deve ser identificada por quem vai receber. Por isso deve ser aceito. Para que haja textualidade, é necessário que esse texto seja aceito. Então, aceitabilidade, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade.
Então, são elementos básicos, são elementos necessários na presença daquilo que você pensa ser um texto produzido. Se nós falarmos em prova de redação, produção de textos expositivos, textos argumentativos, que são frequentes nas provas modernas, lembre que seu texto deve preencher já de início estes requisitos, acrescentando-se a coesão, né, que é a presença dos elementos articuladores entre frases, entre orações, entre parágrafos, para que o seu texto possa ter esses elementos articuladores que dão a ele uma coesão, para que esse texto possa apresentar uma coerência. Então, lembra que são fatores de textualidade, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade, a intertextualidade, a coesão e a coerência, que são aspectos que nós vamos discutir mais adiante. Quando isso acontece, é necessário que o ciclo comunicativo seja realizado: emissor, receptor, código, canal, referente, mensagem produzida. Até o nosso próximo encontro.